Antes da escrita, dos reis e das guerras, antes das cidades, dos deuses e das muralhas de pedra, o que havia era apenas frio, muito frio. Durante milhares de anos, o mundo foi esculpido pelo gelo, montanhas inteiras soterradas, oceanos recuados, homens e mulheres à beira da extinção. Mas então, o gelo começou a ceder. E quando ele recuou, não foi apenas o planeta que mudou, foi o início de tudo. Esse vídeo é sobre o mundo que emergiu quando a última era glacial chegou ao fim, sobre como o ser humano saiu da caverna, enterrou o mamute e começou a construir o amanhã. Seja bem-vindo à origem da civilização. Há cerca de 11.700 anos, o mundo começou a derreter, literalmente. O fim da última era glacial não foi súbito, mas também não foi gentil. Foi um colapso climático silencioso, que redesenhou oceanos, florestas e os próprios seres humanos. Por mais de 100 milênios, geleiras haviam moldado a Terra como escultores cegos e brutais. Camadas de gelo com mais de 3 km de espessura cobriam vastas regiões do hemisfério norte, e os níveis do mar eram até 120 metros mais baixos. Mas então, tudo começou a mudar. O planeta começou a aquecer. Pouco a pouco, o gelo recuou. As geleiras que pareciam eternas começaram a derreter. Rios congelados voltaram a correr. As grandes pontes de terra entre continentes desapareceram sob a água. O que parecia liberdade para a Terra era um desafio inédito para os humanos. Os antigos caçadores das tundras geladas tiveram que reaprender o mundo. As estações ficaram mais instáveis. As caças migratórias sumiram ou mudaram de rota. Florestas surgiram onde antes só havia gelo. O frio extremo deu lugar à umidade, e nesse novo mundo, as velhas estratégias de sobrevivência já não bastavam. Com o gelo recuando e o clima se tornando menos imprevisível, um novo cenário surgiu diante da humanidade. Solo fértil onde antes havia permafrost, estações mais longas, chuvas mais frequentes. E com tudo isso, uma nova descoberta transformadora. Sementes. Não sementes no sentido moderno, é claro, mas o entendimento ancestral de que algumas plantas voltavam a nascer no mesmo lugar. A princípio foram apenas observações. Um grupo nômade deixava restos de alimento perto de um rio. Meses depois notavam que algo havia brotado ali. Curiosidade virou padrão, padrão virou repetição, e a repetição virou revolução. E aí nascia a agricultura. Não como um plano genial, mas como um experimento de sobrevivência. Um experimento que deu certo. Os primeiros cultivos foram simples. Cevada, trigo selvagem, lentilhas. Plantas resistentes que não exigiam muito, mas ofereciam mais do que a natureza espontânea. E pela primeira vez em milênios, os humanos pararam. A caça já não era mais suficiente. A fauna de grande porte estava desaparecendo. Caçar exigia movimento, risco, perdas. Plantar exigia paciência, mas oferecia previsibilidade. E onde há alimento, há assentamento. Vilarejos começaram a surgir, pequenas comunidades fixas formadas por grupos antes nômades, construções rudimentares feitas de barro, pedra e madeira, casas circulares, fogueiras no centro, celeiros improvisados, muros de proteção. Pela primeira vez, o ser humano começava a moldar a paisagem, não apenas a seguir ela. A ideia de território deixou de ser uma trilha, passou a ser um perímetro, um lugar onde se criava, onde se voltava, onde se pertencia. A agricultura, ainda primitiva, exigia novas rotinas, esperar o ciclo do plantio, entender o clima, observar a lua. Os calendários começaram como intuição e logo viraram símbolos gravados em pedra. A fome passou a ser enfrentada não só com lanças, mas com estoques. E com a fixação veio o acúmulo. Alimento estocado, ferramentas guardadas e, lentamente, as primeiras desigualdades. Quem produzia mais, tinha mais. E quem tinha mais, dava mais. A estabilidade trouxe benefícios, mas também plantou as sementes dos conflitos futuros. A era da domesticação começou silenciosa, não com discursos, mas com decisões pequenas, persistentes. Domesticar é dobrar o mundo à vontade humana, e os primeiros alvos foram os mais próximos, os animais. O cachorro foi o primeiro. Talvez um filhote órfão encontrado perto do acampamento. Talvez um lobo solitário que seguiu os humanos em busca de restos. O que importa é que, com o tempo, o medo virou aproximação. A aproximação virou convivência, e a convivência virou parceria. O cão não foi apenas o melhor amigo do homem. Foi alarme, caçador, companhia, símbolo de fidelidade. Depois vieram as cabras, as ovelhas, os porcos, animais menores, mais fáceis de controlar. Depois os bois. Com eles, o ser humano aprendeu algo novo. Se você pode usar força animal, pode mover o mundo. As terras começaram a ser aradas. O solo antes bruto passou a ser cortado, preparado e nutrido. Ferramentas rudimentares foram surgindo, enxadas de osso, arados de madeira. A domesticação da terra andava lado a lado com a domesticação do fogo. O mesmo fogo que aquecia cavernas durante a era glacial agora servia para limpar áreas, cozinhar grãos e endurecer cerâmica. E mais, marcar o tempo, porque uma nova noção nascia. O tempo não era mais apenas o ciclo do dia e da noite. Era o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de armazenar.
O tempo passou a ser contado não apenas em nasceres do sol, mas em estações, luas, eclipses, colheitas. E ao controlar o tempo, o ser humano começou a controlar o futuro. A domesticação da vida criou o que podemos chamar de pré-história emocional. O medo de perder tudo com uma seca, a esperança de que a próxima estação seja melhor, a ansiedade de quem planta e espera, a frustração de uma safra que não brota. Pela primeira vez, o futuro deixou de ser apenas o próximo abrigo e passou a ser uma construção contínua. Os primeiros campos fixos, os primeiros calendários, os primeiros ciclos emocionais. Tudo isso domesticado. Com o fim das migrações constantes, algo começou a se acumular. O tempo. O tempo de observar, o tempo de lembrar, o tempo de contar. E é aí que uma nova revolução silenciosa começou. Não no campo, não nas ferramentas, mas na mente. Porque quando um povo para, ele começa a lembrar. A vida em grupo passou a exigir mais do que apenas força física. Ela exige história. Quem fez o quê? Quem nasceu de quem falou, quem traiu, quem curou. A memória deixou de ser uma ferramenta de sobrevivência e virou fundação de pertencimento. Cada grupo desenvolveu suas versões do passado, suas lendas, seus heróis, seus mitos. E com isso nasceu algo novo, a identidade. Porque antes todos eram apenas humanos lutando contra a natureza. Agora surgiam tribos, nomes, símbolos, bandeiras invisíveis. E a linguagem deixou de servir apenas para caçar e passou a moldar o mundo. Culturas deixaram de ser apenas registros e viraram rituais. Enterros deixaram de ser apenas descarte e passaram a ser memória. Porque ao viver no mesmo lugar, geração após geração, o passado não desaparece com o vento. Ele fica, ecoa. E então nasce um novo tipo de poder. Não o poder da força, mas o poder da narrativa. Quem controla a história controla o grupo. E os contadores de história, antes apenas anciãos, se tornam os primeiros sacerdotes, líderes e curandeiros. A cultura coletiva nasceu da continuidade, de repetir, de registrar, de passar adiante. E assim a sociedade deixou de ser apenas um agrupamento e passou a ser uma estrutura, com regras, com papéis e com identidade. E isso tudo só foi possível porque o gelo recuou. Quando o ser humano passou a plantar, guardar, criar e construir, ele também passou a comparar, porque agora nem todo mundo tinha o mesmo. Uns plantavam melhor, outros estocavam mais, alguns tinham animais, outros só tinham terra seca. E assim, pela primeira vez, a diferença virou estrutura. Antes o grupo compartilhava o que caçava, agora cada família tinha sua própria roça. Se colhia mais, ficava com mais. Se guardava melhor, mandava mais. E com isso nasceu o que hoje chamamos de propriedade. Vilarejos como esse, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, na atual Turquia, mostram isso com clareza. Casas lado a lado, sem ruas, com entradas pelo teto, como se cada um fosse parte de um organismo coletivo. Mas mesmo ali as paredes escondiam histórias diferentes. Tinha quem decorava suas casas com pinturas elaboradas, e tinha quem vivia no básico. Alguns enterravam os mortos sob o chão da sala, um ritual de memória. Outros apenas removiam os corpos. Os primeiros rituais religiosos começaram a surgir. Totens, figuras femininas e pinturas abstratas. A casa não era mais só um abrigo, era um templo. Só que junto com essa nova consciência, surgiu também um novo tipo de medo. O medo de perder. Antes o humano temia o tigre, o frio, a fome. Agora temia o vizinho, temia o roubo, temia a inveja. A terra virou fronteira, o celeiro virou poder, e o grupo deixou de ser completamente igual. Nasciam ali os primeiros germes da desigualdade. Aqueles que conseguiam guardar mais começaram a influenciar. Os que influenciavam começaram a comandar. E o que antes era apenas cooperação virou hierarquia. E com a hierarquia veio a política, a estrutura, a divisão. As aldeias se tornaram protótipos de cidades. As trocas se tornaram comércio. O respeito se tornou submissão. E tudo isso sem escrita, sem leis, sem reis. Só com sementes, tempo e memória. Porque quando o gelo recuou, o mundo não só esquentou, ele se organizou. E pela primeira vez, o caos deu lugar à ordem. Mas com a ordem veio o preço. O mundo havia mudado. O frio se foi. As geleiras recuaram. As planícies geladas viraram campos férteis. E os seres humanos que antes lutavam por abrigo, agora lutavam por território. Mas a que custo? A promessa do sedentarismo era simples. Segurança, fartura e estabilidade. Mas com o tempo, tudo isso mostrou ter um lado escuro. Quando você tem onde dormir, começa a se preocupar com quem pode tirar isso de você. Quando você tem o que comer, começa a controlar quem pode comer com você. Quando você planta, colhe e guarda, também aprende a esconder. Nascia a desconfiança. As paredes aumentaram. Os muros surgiram. As cercas foram erguidas. E o mundo que antes era território livre virou propriedade privada. Agora você não precisava correr para sobreviver, mas precisava competir. Antes a natureza era o inimigo. Agora era o outro humano. E mesmo com toda a tecnologia que nascia, as dores continuavam. As doenças, por exemplo, explodiram. Nas aldeias densas, a convivência gerava surtos. A domesticação dos animais trouxe zoonoses. O lixo acumulado atraiu pragas.
E o corpo humano, que antes se movia e suava todos os dias, agora se encurvava, repetia movimentos e adoecia em silêncio. A fome também não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Antes ela era coletiva. Quando o animal não aparecia, o grupo passava fome. Agora ela era desigual. Enquanto uns armazenavam grãos, outros mendigavam sob os silos. E quanto mais a civilização se estruturava, mais o humano parecia se afastar de si mesmo. O ciclo natural de caçar, comer, mover e dormir foi substituído por um ritmo artificial. Plantar, esperar, cobrar e controlar. E algo estranho aconteceu. Alguns sentiam falta do caos. Sim, do caos, da imprevisibilidade, do vento na pele, da adrenalina da caça, da liberdade de caminhar para onde quisesse. A civilização prendeu o homem dentro da sua própria invenção. Claro, ela trouxe avanços, ferramentas mais sofisticadas, a roda cerâmica e depois a escrita, os números, a astronomia. Mas em troca, ela cobrou algo essencial, a autonomia instintiva. Agora era preciso obedecer a colheita, o calendário, o chefe da aldeia, as regras da comunidade. E o que antes era adaptação à natureza, virou adaptação à sociedade. O ser humano trocou o frio pela segurança, a liberdade pela estabilidade e o movimento pela rotina. Foi uma escolha inconsciente, mas definitiva, porque quando o gelo recuou, nós não voltamos ao que éramos. Nós inventamos uma nova forma de viver. Mais confortável? Talvez. Mais previsível? Sem dúvidas. Mais humana? Bom, isso ainda estamos tentando descobrir. A vida sedentária trouxe conforto sim, mas também trouxe algo que antes não existia em tamanha escala, a desigualdade. Com o acúmulo veio a divisão. Quem tinha mais passou a mandar, quem tinha menos passou a obedecer. O poder já não vinha apenas da força, da idade ou da sabedoria, vinha do grão estocado, do gado cercado, do muro erguido. E com isso surgiram os primeiros conflitos internos. O medo já não era só do predador da floresta, era do vizinho. Antes o perigo vinha de fora. Agora ele podia estar dormindo na cabana ao lado. Essa nova realidade moldou também o pensamento humano. Se antes a sobrevivência dependia de adaptação ao ambiente, agora ela depende de adaptação a estruturas sociais cada vez mais complexas. Hierarquias, leis, territórios e propriedade. Tudo isso parece natural hoje, mas teve um início, e ele foi doloroso. Alguns estudiosos dizem que o ser humano nunca se adaptou totalmente à civilização, que no fundo ainda carregamos o espírito nômade, o instinto tribal, o desejo por liberdade bruta. Talvez seja por isso que a modernidade cansa, que o tédio aperta, que a rotina sufoca. É o eco de milhares de anos caçando no frio, dormindo sob as estrelas, decidindo o próximo passo com base no cheiro do vento, e não na cor de um semáforo. Quando o gelo recuou, o mundo floresceu, mas o preço disso foi alto, e ainda estamos pagando. A civilização foi nossa maior conquista, mas talvez também tenha sido a nossa primeira prisão.